Olá pessoal, já estamos ao vivo, de novo, tudo bem? Deixa eu arrumar essa câmera aqui para aparecer um pouquinho mais a doutora. Lá você também tá fora naquela. Tá bom, tô Tá bom. Dá para ver todo mundo? Muito bom, muito bom. Muito bem. Vamos começar a falar nosso assunto de hoje. O pessoal entrando ainda, vamos dar uns segundinhos para todo mundo chegar. Dar um copo d'água. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos todos. Dá para ver lá, dá para ver lá, dá para ver lá. Joia. Boa noite, pessoal. Hoje, na verdade, nosso tema é sobre saber dizer não. É um tema profundo. Nós vamos aprofundar a cada etapa, mas a primeira coisa que a gente gostaria de comentar com vocês é se alguma sensação dessas que eu vou comentar aqui já aconteceu com você. Se no teu coração, eu vou comentando e você vai buscando isso no seu coração, para verificar se em algum momento você teve alguma dessas percepções. Puxa, minha vida não está funcionando. Meu casamento está um desastre. Meu casamento não está funcionando. Meu dinheiro não chega até o fim do mês. Eu não consigo administrar minha finança. Eu não consigo saber onde vai meu dinheiro. Meus filhos, eu tentei, hein, mas está difícil. Parece que não está funcionando. Minha saúde está uma bagunça. Eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Não tenho tempo para nada, na verdade, não só para a saúde. Acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus esqueceu de mim. Se alguém estiver passando por esses pensamentos, se algum desses pensamentos já entrou na cabeça de vocês em algum momento, vamos seguir essa caminhada junto, gente. Vamos transformar esse pensamento para uma vida que funciona. Vamos transformar esse sentimento para um sentimento, opa, peraí, vamos bloquear todos esses e transformar e colocar, não, peraí, é possível sim ter uma vida que funciona. Tem saídas, existem possibilidades e alternativas. Sim, a vida da gente pode funcionar e funcionar bem. E quando a gente trabalha essa informação de que sim é possível, a gente percebe realmente, gente, que tá faltando energia na vida das pessoas. A gente se bloqueia por várias situações. Por não acreditar em você, por achar que isso é pro outro, pra mim não. Deus esqueceu de mim, Deus não tá me dando as oportunidades. Eu até tento, mas... Ou não é para mim porque eu realmente não sou capaz, né? Você não se sente capaz e entende que aquilo não é para você. Então, o entender quem você é importante. Saber quem você é, né? Tem uma amiga minha que fala saber quem sou eu na fila do pão, né? Então, ter essa noção de em que número está, como que eu estou, que posição que eu ocupo, quem eu sou. Vejam, não quem os outros dizem que eu sou, quem eu sou. Então esse conhecimento é importante, muito importante. Gente, e eu pedia para vocês agora pensarem um pouquinho na vida de vocês, dá uma paradinha e pense. Quem é você? Ou quem você quer ser? Pensa um minutinho. Às vezes a gente quer fugir dessa pergunta, sabe? Porque incomoda. É chata. Quem eu sou? Quais as características suas que você gosta? Quais são as características que fazem você olhar e falar, cara, eu sou bom nisso? Seus pontos fortes, o que você olha e vê, nisso, putz, eu mando bem. É importante essas avaliações, isso é autoconhecimento. E dá preguiça muitas vezes, é tão mais fácil levar a vida e seguir em frente e toca a vida. Dia desses eu conversando com uma pessoa numa sessão de mentoria, a pessoa falando para mim de várias coisas e tal,
E uma das coisas que a pessoa falou foi justamente, ela se deu conta justamente disso, que ela estava pensando não, ela não se via com certo potencial. Na verdade, ela sabia que ela tinha aquele potencial, mas ela não admitia que tinha, porque se ela admitisse, ela ia ter que tomar uma atitude. Então, pelo medo, pela preguiça, pelo não querer fazer, ela dizia para si mesma que aquilo ela não dava conta de fazer, que aquilo ela não sabia fazer, que aquilo não era para ela. E numa conversa até superficial, ela, nossa, agora que eu entendi por que eu falo tudo isso. Na verdade, eu sei do meu potencial, porém eu não faço porque na situação específica porque se eu digo que eu consigo, eu vou ter que fazer e eu não quero fazer. E daí vem o nosso tema. Ela não tinha coragem de dizer não para a situação que ela precisava resolver. Ela tinha o potencial, ela tinha o conhecimento, mas ela não queria. E para não precisar dizer não, ela se colocava numa posição para todas as situações da vida que naquela coisa específica ela não tinha capacidade. Na verdade, ela tinha. Então, ela se bloqueava para uma coisa que ela queria dizer não e para todas as outras que ela precisava desenvolver e gostaria de desenvolver. Especificamente, era a capacidade de ser organizada com o tempo, organizada com as coisas, organizada com os afazeres. Então, ela se dizia não organizada porque se ela fosse, ela teria que despender tempo para ajudar alguém. E para não ter esse tempo disponível, ela se embolava com as coisas. E daí a vida dela inteira ficava bagunçada. Porque se eu tenho tempo para as minhas coisas, tenho tempo para o outro. Então eu vou ter que dizer não para o outro, porque eu não quero. Com medo de dizer não, começou a se auto-sabotar, entendendo que não era capaz de organização. Senão eu ia ter que ajudar aquela pessoa. Pessoal, eu vou pedir para vocês compartilharem para as pessoas esse link. Então tem muita gente me mandando mensagem aqui perguntando onde que nós estamos. Se vocês puderem, a gente está nos 3 canais. Nós estamos aqui no YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, os 3 no rubensimara.coia. Eu vou mandar uma mensagenzinha aqui para algumas pessoas que estão nos perguntando aonde nós estamos. Então, avise seus amigos, quem tiver aí, e eu vou colocar também no nosso grupo. Inclusive, vocês vão ver a gente olhar para lá, para cá, para lá, para cá, porque nós estamos aqui com 3 câmeras, uma para o Face, uma para o YouTube, uma para o Instagram. Então vocês vão ver a gente, passando o olho assim, às vezes parece que eu não estou olhando para você, ou para você, ou para você, ou para você, é porque somente nós estamos assim divididos entre as câmeras. Então vamos lá. Então essa questão daqui a pouco eu continuo mandando aqui pro pessoal. Mas a gente recebeu ontem várias mensagens comentando sobre essa questão do como é importante a gente enxergar e começar a ter energia e botar energia para funcionar, gente. Porque às vezes as crenças limitantes te incapacitam e você faz com que as coisas não andem e tudo mais. Então, esse tema é importante justamente para poder enxergar vários nãos que você pode dar, inclusive para a crença limitante. Então, a gente vai caminhar um pouquinho o que é importante você dizer não. Para que é importante você dizer não? Vamos ter uma vida melhor? Vamos começar a se auto-observar? Vamos começar a entender quais são os seus sentimentos e o que eles te bloqueiam? Vamos começar a entender o quanto é bom viver com uma vida melhor? Vamos subir o nível um pouquinho das suas possibilidades? Todo mundo tem possibilidades. Todo mundo pode um pouco mais. E é isso que a gente quer estimular vocês a perceberem. Para isso, a gente tem que aprender a falar não. A gente tem que aprender a entender por que a gente... Uma das primeiras coisas que a gente vai falar é sobre essa questão do não para as pessoas. Não para as pessoas. A gente muitas vezes não consegue dizer não para as pessoas porque o não, às vezes, soa antipático, desagradável, e eu acredito que seja até tem um pouco do aspecto cultural. Quando a gente pensa nas populações, eu conheço algumas pessoas da Europa, por exemplo, Canadá, enfim, parece que eles têm menos pudor de dizer não. Parece que, de alguma maneira, culturalmente, eles estão entendendo que, sim, é possível você dizer um não educadamente, para não ter que se forçar a fazer algo ou aceitar algo que vai contra o seu valor, contra o seu princípio, contra o seu desejo ou contra aquilo que você gostaria que acontecesse naquele momento. O brasileiro, especificamente, me parece que tem mais essa coisa de querer agradar todo mundo sempre e acaba abrindo mão do seu pelo do outro. Então essa questão do saber dizer não, quando dizer não, como dizer não, e saber que é possível e necessário se dizer não para pessoas, no caso, que é a primeira abordagem que a gente vai dar, dizer não para pessoas.
Então há muitos relacionamentos que a gente se envolve que de certa maneira são tóxicos. Quando eu falo tóxico, é bem esse o sentido da palavra, que intoxicam a gente. O nosso sistema fica intoxicado. Por quê? Porque o nível de relacionamento é tão estressante, tão estafante, demanda tanto da gente, que a química hormonal liberada, adrenalina, cortisol, todos esses hormônios e substâncias neurotransmissoras de estresse, nosso corpo fica tão carregado com isso que nos dá prejuízos físicos por conta de uma questão relacional, por conta de eu não dizer não para uma situação e ter que me submeter forçosamente a algo que eu não queira, ou não goste, ou não esteja, não estivesse planejando aquilo. Então, saber dizer não e entender a importância do dizer não para o outro é fundamental para que a gente alcance uma vida que funcione, para a gente ter uma vida com saúde, e saúde integral, não somente a saúde financeira, a saúde relacional, a saúde cognitiva, a saúde espiritual, enfim. Essa questão relacional é muito importante. Então, lembrar dessa questão dos relacionamentos tóxicos e simplesmente pular fora de um relacionamento tóxico, o que provavelmente vai acontecer é, se você não entender o porquê você estava naquele relacionamento tóxico, a grande chance de você entrar num outro tão tóxico quanto é 99%. Porque é um jeito que o seu cérebro aprendeu a se comportar, a viver, a se relacionar com uma pessoa. Então parece que um radar, assim. Vocês já devem ter vivido isso ou conhecem alguém que... Mas de novo a pessoa está metida com alguém desse jeito, mas de novo a pessoa está metida com alguém desse jeito, é o mesmo perfil, só trocou a roupagem, né? Só a funilaria que mudou, porque o comportamento é o mesmo. Porque as pessoas preferem se relacionar inconscientemente, tá, pessoal? Isso não é escolha a dedo consciente, é uma escolha inconsciente. Se relacionar com o que elas já conhecem, o que elas sabem fazer, elas sabem o que esperar, então não é ameaçador para elas. Então as pessoas acabam escolhendo mais relacionamentos tóxicos. Por isso a gente insiste. Autoconhecimento. A partir do momento que eu entendo por que eu entro no relacionamento tóxico daquela maneira, ou aquele estilo de relacionamento, o que eu ganho ou perco com aquilo, eu tenho a possibilidade de enxergar alternativas. Enquanto eu estou lá, no meu modus operandi aprendido até os meus 7 anos de idade, provavelmente eu não vou identificar isso e provavelmente eu vou continuar me comportando assim. Me livrei desse relacionamento, agora vai ser tudo diferente. Eis que dali 2 anos está tudo igual de novo. Again, outra vez. Por isso que a gente insiste no autoconhecimento. Quando você começa a gastar tempo, gente, com essa autopercepção e entender o que você é, como você pensa, como você age, por que você age assim repetidamente, gaste um tempo com você, se autoavalie, entenda quais são seus sentimentos, se precisar, vai para uma terapia. O lugar melhor para a gente se autoentender, para a gente poder realmente ir a fundo é na terapia. Sabe, é importante a gente entender todos esses conceitos possíveis de você buscar essa interpretação de realmente quem você é. E dentro disso usar as ferramentas que estão por aí e que nós vamos apresentar aqui para vocês. Apresentar as ferramentas para vocês e vocês não usarem é a mesma coisa que nada. Então a gente não quer estar aqui simplesmente passando informação, a gente quer estar aqui passando informação e cutucando vocês para que vocês usem essas informações e realmente transformem a vida de vocês. Então todo mundo com certeza tem algum tipo de relacionamento tóxico com alguém. Isso é fato na vida de todo mundo. Avalie, verifique. Verifique a dependência que você tem de alguma pessoa. Esses dias eu estava com um amigo e eu comecei a perceber um relacionamento, a gente estava só observando. E eu falei, poxa, essa pessoa é tão segura, e na frente dessa outra pessoa ela se torna insegura. Por quê? Será que ela estava observando e percebendo por que alguns relacionamentos te empoderam e te fazem se sentir bem e por que alguns relacionamentos te fazem se sentir humildezinho, pequeno? Observem dentro da vida de vocês, gente. Sempre vai ter e a gente quer estimular. Não é uma coisa para vocês criticarem os amigos, é para vocês melhorarem para vocês. Buscarem relacionamentos que te exaltem, que te levem para frente, que te ajudem a ir para frente. Uma das questões importantes é a gente pensar que é possível você se impor o seu desejo, sua vontade, ou enfim, o que você gostaria que acontecesse naquele relacionamento, não uma imposição absoluta, mas sempre pensando no que você tem planejado para você.
Uma vez que você estabeleceu uma meta, um foco, você tem um sonho, se você cede muito da sua vida, do seu tempo, dos seus relacionamentos para coisas em relacionamentos que te distraem do seu foco, o resultado é provável que você não vai chegar lá tão breve ou nem chegará no teu resultado esperado. Então a importância de você entender os seus limites, olhar para dentro e aprender que sim, é possível dizer não, é importante. Porque este não vai mostrar, por exemplo, num relacionamento entre amigos, né? A gente está falando de pessoas, quais são os seus limites. E as pessoas vão dizer os nãos dela, mostrando quais são os limites dela. Quando isso está contratado, lembra que eu falei do campo comum de convivência? Quando isso está dito, claro e especificado, fica tudo muito mais simples, porque se alguém avança além, não tem desconforto, porque ela mesma percebe que está avançando e ela para, ou alguém sinaliza, o outro na relação sinaliza e está ok, porque já estava previamente combinado que não seria daquele jeito, que seria de um jeito diferente. Então não já está dito porque aquilo me incomoda, portanto eu não faço. Então a gente brinca aqui, o nosso exemplo de casal é a meia de bolinha, a gente já comentou isso com vocês. Me irrita profundamente guardar a meia embolada, aquele bolinho onde você põe uma na outra e vira o elástico, porque o elástico fica frouxo de um dos pés. Se conseguir a disciplina de cada vez enrolar em um pé, ok, mas não, normalmente é sempre o mesmo pé. Então fica sempre uma meia frouxa e outra apertada. Então isso me irrita. Então desde o comecinho lá no comecinho do nosso casamento, essa primeira semana, eu falei, opa, peraí, não, vamos dobrar a meia, porque isso não funciona e eu dei a justificativa. Ele falou, você tem razão, nesse ponto, ok, não embolaremos mais a meia, guardaremos as meias dobradas. Beleza, coisa besta, né? Mas não é, são coisas pequenas do dia a dia que você precisa dizer não, assim pra mim eu não consigo. E é ok dizer não, a pessoa não vai te amar menos porque você disse um não para ela. Ela não vai deixar de te reconhecer ou de te valorizar porque você disse um não para ela. E muitas pessoas têm medo de se sentirem recusadas. E isso é uma das fomes do ser humano. Quando a gente fala na análise transacional de fomes, uma delas, das fomes relacionais, é justamente essa capacidade de ser aceito, essa percepção que eu tenho, o ser humano tem, que você tem, de entender que está sendo reconhecido, que está sendo aceito. E nesta vibe, lá na nossa primeira infância, quando as nossas figuras de autoridade estão ensinando a gente, e a gente está aprendendo por observação também, a gente entende justamente isso, que eu vou ser reconhecido se eu disser sim para tudo. E daí começam as nossas questões. Eu vou dizendo sim, sim, sim para os outros e não, não, não para mim. É uma balança que está fora do prumo, então precisa de um pouquinho de estabilidade, de equilíbrio dinâmico, né? Um tanto de não, um tanto de sim. Vamos para as próximas. Isso. Eu vejo muito essa questão do medo do perder. Vou perder a pessoa, vamos supor, vou perder o amor dos meus filhos se eu disser para eles não. E na verdade não, gente. Você ganha o amor dos seus filhos, você ganha muitas vezes aprender a dizer não e fazer um relacionamento melhor com um contrato vai realmente fazer uma diferença muito grande. Novamente, uma das fomes dentro das necessidades que a gente tem na análise transacional, uma das fomes é a fome de estrutura. E quando você providencia uma série de nãos, claro que são nãos, esses nãos têm que ter razão, tem que ter um não por não, não porque eu não quero, é um não com um motivo plausível, obviamente. Por mais que pareça incompreensível para uma criança pequena, o não tem que ser justificável. Não, 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 pelo não funciona. Porém, este não bendito, né, não, usado de maneira adequada, no momento adequado, ele vai dar para aquela criança a sensação de estrutura, a sensação de segurança. Então o não serve tanto para a gente quanto para os outros, enquanto criança, para os nossos dependentes diretos enquanto criança, o não serve para dar estrutura e o não serve para dar segurança. A criança, inclusive até a adolescência, se sentem seguros quando tem delimitada a área de atuação. Quando essa área não está delimitada, porque não foram ditos os nãos necessários, a tendência é a criança ficar louca, porque ela vai para todo que é lado sem saber, sem ter noção qual realmente é o espaço que ela pode ocupar, que ela pode pertencer. Então, essa delimitação é importante. Por isso que a gente vê tantas crianças hoje disfuncionais, porque os pais, infelizmente, na vontade de suprir, por exemplo, um tempo cronos mais gasto no trabalho
e menos gasto na presença da criança. Então, para suprir, acaba dizendo sim, 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 porque se disser um não, vai ter que lidar com o desconforto do não e não sei o quê. Então, acaba dizendo sim para tudo e acaba, as pessoas falam, estragando a criança. Não é estragando, mas gera nela uma sensação de que é sempre sim. E é o primeiro não, na vida adulta, por exemplo, se frustra, não sabe lidar, né? Não consegue emprego porque vai ouvir vários nãos e daí acaba não aguentando a pressão do trabalho porque não sabe ouvir um não. Então, tão importante quanto dizer o não é aprender a ouvir um não. E a gente aprende a ouvir o não lá na infância. A ouvir e a dizer, que uma vez que alguém está dizendo, eu entendo, pode ser possível falar não. E é necessário, muitas vezes, respeitar o não alheio. Então, essa questão do comportamento aprendido na infância é muito importante, a gente está atento a isso. E isso, de novo, é imutável? Uma vez aprendido daquele jeito, fica assim, pronto, acabou? Não, não mesmo. O nosso quadro de referência ele pode ser atualizado, sempre atualizado. Então, uma vez que eu entendi que naquele relacionamento, naquela situação com alguém, eu estou dizendo não para mim, muito mais do que eu deveria, isso está sim me ferindo de alguma maneira, eu tenho todo o direito de sentar com a pessoa e conversar e mostrar as minhas necessidades. Vejam, pessoal, num relacionamento não é, eu entendi que eu tenho que dizer não, daí no dia seguinte a pessoa vem, bom dia, não. Não é assim. A gente precisa traçar um plano para isso. A pessoa tem que entender o que está conhecendo, o que está acontecendo com você. Ela precisa conhecer aquela pessoa que está se conhecendo. Até hoje você nunca falou um não para alguém. De repente você começa a falar não, aquela pessoa não vai te reconhecer, ela não vai entender o seu não. Vai criar problema. Vai dar problema, vai dar BO. Então é importante você combinar com as pessoas com as quais você vai mudar a quantidade de sims e de nãos para que ela compreenda, para que ela faça parte do seu processo de desenvolvimento e, inclusive, você possa também ajudá-la a se desenvolver no quesito de ouvir e aprender a ouvir um não e dizer e aprender a dizer um não. Bem interessante isso. Gente, quem tem contato com crianças, pais que estão com crianças pequenas, padrinhos, amigos, pessoas, avós, muitas vezes a gente ouve, vou colocar a criança na psicóloga, tal, eu não estou aqui para julgar se é interessante ou não. O que eu quero dizer para vocês é, muitas vezes nós, adultos, precisamos entender o que a gente pode fazer para essas crianças e dar limite para elas, dar orientação. As crianças estão sedentas por orientação, elas precisam de determinar, elas precisam entender o que está acontecendo, elas estão perdidas. Você imagina, se os adultos estão perdidos, se os adultos não estão sabendo o que fazer com a vida deles, imagine as crianças. Então eu vou convidar vocês fortemente, quando nós tivermos a possibilidade de fazer uma atividade da análise transacional, online ou presencial, ou qualquer uma dessas, venha conhecer o adulto. Venha conhecer vocês, para vocês poderem entender o que vocês podem aprender para aplicar para as crianças. É muito importante. Eu falo isso claramente, que se nós fomos conhecer a análise transacional quando a nossa filha tinha 5, 6 anos de idade. Eu gostaria de ter conhecido antes. Já foi bom, valeu, mas poderia ter sido antes. Isso é importante, a gente passar essa informação para vocês e quem sabe vocês poderiam usar essa informação também. O fato da gente ter entrado em contato com essa teoria depois dos 5 anos da minha filha, fez com que a gente tivesse um tempo menor para, entre aspas, corrigir os danos que nós tínhamos provocado por desconhecimento, por simples desconhecimento. E nem eram danos tão graves, mas que poderiam acarretar em questões futuras muito difíceis para ela trabalhar. De necessidade realmente de, entre aspas, um tratamento psicológico. Né? Quando a gente fala tratamento parece que tem uma doença. Não, mas tratar aquilo, resolver aquilo, mexer com aquilo futuramente. Que a partir do momento que a gente conheceu e entendeu o funcionamento da formação da estrutura de personalidade da criança, a gente pode retrabalhar várias coisas e gerar nela um comportamento, um entendimento, uma compreensão, uma abertura para diálogo. Tantos pais reclamam dos adolescentes que não dialogam, que se fecham dentro do seu mundo, que é um comportamento natural dessa fase. Vocês já foram adolescentes, vocês sabem que a gente precisa, em certo ponto, entrar, ficar quieto, reavaliar, pensar, né? A gente deixa de ouvir tanto os pais, começa a ouvir mais, né, os amigos, enfim, o que o meio está trazendo, onde até então a referência básica era pai, mãe, vovó, essas figuras de autoridade bem próximas. A gente começa a ampliar isso para ver e testar isso no mundo de verdade. Isso se dá na adolescência, esse papel.
Porém, os pais reclamam, muitos pais reclamam da falta de diálogo, mas porque isso não foi trabalhado até os 7 anos de idade. E de repente ele não vai saber dialogar. Um exemplo bem proporcional a esse, numa escala muito menor. Então, os bebês. Os pais ensinam os bebês a mamarem na cama e no berço. E esse mamar se estende até os 2 anos, que a gente indica. Porém, muitos deles se estendem até os 4 anos, 6 anos, 8 anos de idade. Porém, o ato da criança mamar no berço até X idade dá uma referência para ele. A referência de que o lugar onde eu durmo também é permitido ali eu fazer a minha dieta. Daí quando chega na adolescência, o adolescente faz um prato enorme, pega um monte de coisa, salgadinho, bolacha, e leva pro quarto e vai comer lá. E daí a mãe fica brincando, não come na cama que cai farelo, não faz isso, não faz aquilo, porque lá vai sujar tudo. Mas você ensinou o seu filho a comer na cama quando ele era bebê, ele estava mamando na cama. Isso é inconsciente. Para ele é normal comer na cama. E sinto lhe informar, você que ensinou. Então, desde bebê, ensine o seu filho a comer no lugar que você gostaria que ele comesse sempre. Qual é? Você escolhe. Cozinha, copa, sala de jantar, sala de estar, cama, quarto. Porém, no futuro, lembre-se que você ensinou aquilo. Seja mamar no berço, seja mamar na sala de estar, na sala de jantar, aonde for. A criança vai aprender e vai te cobrar o aprendizado que você deu para ela. É assim que ela entende. E é inconsciente esse ato. O adolescente, por mais que você desenhe A, B, C, D, no inconsciente vem. Mas dá um desconforto, porque eu sempre comi lá, por que eu não posso agora? E a questão do diálogo é igual. Então, quando você consegue ter uma abordagem de diálogo desde pequeno com seu filho, isso não muda, isso está lá. Talvez reduza um pouco, mude um pouco, ele tente escapar, assim como a questão do comer no quarto, porém, ele está lá, ele sabe que é ideal dialogar. E daí você vai ter um adolescente em casa que dialoga com você, que conversa com você, que te conta as coisas. Às vezes a gente tem que dar botar um saca-rolho e extrair alguma coisa. Tem, às vezes precisa, sim, com cuidado, um diálogo emocionalmente educado, que a gente sempre fala, porém é possível você ter um adolescente funcional e não disfuncional. Esse papo de que adolescente é tudo assim mesmo, infelizmente não me convence. E eu tenho uma prova viva na minha casa. Eu tenho uma adolescente funcional, vivendo a fase dela bem, com diálogo, sabe? Naturalmente, sem estresse, sem briga todo dia, sem pegação no pé de um e de outro. Funciona. De vez em quando tem enrosco? Claro que tem. A gente levanta mal um dia, ela levanta mal outro dia. Acontece isso na vida de todos, porém é tudo muito mais simples, inclusive de resolver esses impasses que a gente acontece durante o percurso. Então, o conhecimento dessas teorias de análise transacional, da formação da personalidade do indivíduo é muito importante, facilita o nosso relacionamento com todas as pessoas. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Que essa semana aconteceu uma situação, nós chegamos em casa e cobramos dela uma atitude que a gente tinha tratado e ela acabou não fazendo. E claro que gera desconforto, é claro que teve briga. Alguém gosta de ser cobrado? Não. Ainda mais de algo que tinha sido proposto a fazer e concordado a fazer, ninguém gosta. E ela emburrou, obviamente, a gente tentou tirar na hora qual era o sentimento que ela estava vivendo. Ela pediu pra gente dar um tempo pra mim, dar um tempo. Daí passou um tempo, ela veio e ela falou assim... O mais interessante foi isso. Ela pediu tempo, passou um tempo e espontaneamente ela veio. Agora eu estou pronta para conversar, eu entendi o que estava acontecendo. Ela falou, posso passar o meu sentimento agora? Daí eu falei, claro. Ela falou assim, eu estava frustrada comigo mesma por não ter feito aquilo que vocês tinham me solicitado fazer. E eu concordei em fazer. E eu sabia que eu tinha que fazer e eu não fiz, eu estava frustrada. Então, apesar de na hora que você fala com o adolescente, ele fica resmungando e com cara fechada, como se tivesse sido magoado porque você falou uma verdade, na verdade ele está frustrado com ele mesmo, esse sentimento tem que ser colocado para fora. E naquele momento a gente acolheu o sentimento, a gente reconheceu que realmente não é fácil você ser cobrado de uma atitude. Muitas vezes esse não acolher a frustração pode dar um reforço para um comportamento aprendido na primeira infância de eu não sou capaz de cumprir com o que eu combino. E vai ser um adulto que combina as coisas com os outros e não cumpre, combina horário e não chega, combina eventos e não vai, combina consigo próprio de fazer algo e não termina, seja um trabalho, uma tarefa, seja o que for. Então esse comportamento pode estar lá dentro e vai reforçando na adolescência, vai confirmando que sim, é assim. Porque simplesmente pelo fato de não ter exposto o seu sentimento, não ter identificado e não ter
entendido que era uma frustração por algo que tinha deixado de fazer e tinha combinado de fazer, e das próximas vezes ia buscar não fazer mais assim e fazer o que tinha combinado. Bom, vamos voltar ao nosso não. Nosso primeiro não foi em relação aos seres dos relacionamentos. Os relacionamentos. O segundo não seria em relação ao teu tempo nas redes sociais. A gente trouxe esse tema do relacionamento nas redes sociais, por mais incongruente que seja neste momento, porque estamos em 3 redes ao mesmo tempo, né? É pensar na questão do tempo útil, né? Precisa de tempo para distrair, para esvaziar a mente, onde você fica lá vendo coisas que não te acrescentam em conhecimento, em experiência, nem nada assim. É preciso esse tempo? Porém, a tendência dessas redes sociais todas, desses aplicativos e dessas coisas todas que a gente tem no nosso celular, que hoje é muito fácil em qualquer lugar você acessar tudo isso, isso é um rouba-tempo mesmo, um rouba-tempo Cronos e um rouba-tempo Kairos, porque você entra, vou gastar 5 minutos só dando uma olhadinha. Quando você percebe, foram 2 horas. 2 horas. Então, saber dizer não para esse tipo de aplicativo, de device, como é que fala? Enfim, para esse tipo de aparelho que você tem à sua disposição, seja televisão, seja computador, no caso dos videogames também, seja o celular, é importante aprender a dizer não. Porque quando você gasta esse tempo além, adivinha o que vai acontecer? Tudo aquilo que você tinha se proposto a fazer, não vai dar tempo de você fazer. Você não vai ter tempo, as 24 horas do dia não vão ser suficientes. Então você dorme 8 horas, daí você fica 6 no celular, ou vendo rede social, ou jogando videogame. E daí, quando que você vai fazer a tua tarefa, quando você vai trabalhar, quando você vai estudar, não vai sobrar tempo. Daí você fica apressado, correndo para dar conta de tudo e não dá, e fala, poxa vida, eu não consigo terminar nada a tempo mesmo. Ok, mas você já prestou atenção quanto tempo você perde, e perde mesmo, com coisas que não são necessárias no seu, por exemplo, celular? Então, o dizer não para algumas coisas, por mais tentador que seja, que você está com o celular parado em cima da mesa e faz plim, dá aquele sinalzinho de mensagem, você olha, diga não, aprenda a dizer não. Escolha um momento, né, uns momentos do dia, um começo da manhã, um fim da manhã, um começo da tarde, um fim da tarde, para você dar conta de atender as demandas das mensagens, enfim, dar uma espairecida ali no que está acontecendo nas redes sociais e diga não, e vá ter tempo de qualidade com seu esposo, com a sua esposa, com seus amigos, com o seu filho, com a sua filha, com seus pais. Não gaste tanto tempo, e gastar mesmo, não gaste tanto tempo nessas redes sociais ou enfim, nessa questão dos aparelhos eletrônicos que a gente acaba realmente perdendo tempo. E você sabe que isso é mais do que comum e a pessoa fala, eu nem faço isso, eu quase nem uso muito. Daí a gente começa a conversar sobre, sei lá, você conhece fulano de tal, artista? Se tá namorando não sei quem, fez plástica não sei aonde. Eu falei, gente, como vocês sabem disso? As pessoas sabem demais da vida dos outros e não tem tempo de cuidar da própria vida. E isso que a gente quer alertar para vocês, e por mais que vocês olhem e falem, que besteira, é real, galera. Não é para viver alienado do mundo, mas as informações necessárias e básicas, não ficar enfurnado na vida do outro o dia inteiro. É importante esse refletir a respeito disso, né? De como você não gasta tempo com você mesmo e como você gasta tempo com essas coisas que não lhe pertencem e que não vão fazer diferença nenhuma na sua vida. Nenhuma na sua vida. Não vão acrescentar em absolutamente nada na sua vida. Gaste tempo com você, gaste tempo se conhecendo, gaste tempo preparando o seu futuro, preparando as possibilidades, preparando as ações, preparando outras coisas que vocês podem fazer. Vale muito mais a pena do que vocês saberem da vida. E isso sempre foi assim. Desde criança eu lembro, meu Deus, não é só nas redes sociais, né, na televisão, nas próprias redes no videogame, enfim. A outra questão de dizer não que a gente gostaria de trazer para você, aprender a dizer não, né, é dizer não a mesmice do relacionamento conjugal, seja o status marital que for, né, casado, enrolado, namorado, enfim, né. Pode acontecer de em algum momento da trajetória dos dois acontecer um processo de ficar numa mesmice, numa rotina, numa chatice, e dizer não a isso é importante. Não tem por que ser assim, chato, monótono, que entra naquele estereótipo de que casamento é um saco, de que, puxa, se enforcou agora, né? Não precisa ser assim, não é uma forca, não é uma... Né, você não está indo para bater duro de forma alguma. O casamento é uma bênção, é maravilhoso você poder
ter alguém com quem contar ao seu lado, que ela normalmente, né, pelo menos comigo é assim, eu acredito que deveria ser assim com todo relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento de intimidade, que é uma forma de estruturação social do tempo, na análise transacional, o casamento é o local onde deveria ser o local, na verdade, deveria ser o local onde eu posso ter intimidade suficiente com alguém para estar realmente nu frente a ela. Nu, quando eu quero dizer, é despido de todas as camadas que me fazem parecer como eu pareço na sociedade. Quem me conhece melhor do que eu mesmo, ou tanto quanto eu mesmo, ou quase igual a eu mesmo, é a minha esposa. Porque eu tenho a certeza de que mesmo que ela conheça as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, ela não vai usá-las contra mim. Ao contrário, ela me incentiva a desenvolver essas fraquezas para que se tornem potenciais. É assim que deveria funcionar o casamento. O inverso é verdadeiro. Eu não pegar, né, as fraquezas dela que ela se expõe e mostra e usá-las contra ela, mas ao contrário, incentivá-las a desenvolver e superar essas fraquezas. Então, quando a gente fala de um relacionamento, deveria ser possível a pessoa que está com você nesse momento te conhecer a ponto de não te julgar. Entender que se ela falou um não atravessado, voltando ao tema, não é porque não gosta mais de você, não te ama mais, está saindo com alguém. Às vezes você só está mal. E quando ela te conhece verdadeiramente, porque você permitiu que ela te conheça verdadeiramente, ela vai entender que aquele não atravessado quer dizer alguma coisa e vai te ajudar a superar aquilo que você está vivendo para entender aquele não atravessado e juntos, como casal, vocês possam superar aquela mini crise. Porque mini crise não separada vira crise e crise não separada vira super crise e super crise não resolvida vai virar uma separação. E separação, gente, definitivamente a gente vai dizer, não é o caminho, gente. Existem possibilidades, existem várias possibilidades. Às vezes você está olhando para essa situação e fala, mas você não conhece meu casamento, você não sabe o que está acontecendo aqui, não dá mais. E o discurso é sempre assim, você não conhece com quem eu sou casado. Você não sabe como ela ou ele é. Você não sabe o que eu passo na mão do fulano ou da fulana. Não é desculpa para não separar essa coisa, né, da obrigação de casamento é para sempre. Não é uma desculpa, porque um casamento não resolvido é tão nocivo ou mais do que uma separação para os envolvidos todos. Esposo, esposa e filhos. Às vezes precisa. Às vezes precisa dizer um não para o casamento, para o relacionamento. Porém, quando chega nesse ponto, para mim é básico, é claro, é porque não foram tratadas as questões anteriormente. Se você casou com alguém, eu não consigo acreditar que não houve amor ali. Não consigo acreditar que não houve amor em algum momento. Porém, aquela analogia que eu fiz com o U, né? Você casa e daí você tem o desenvolver das duas pessoas envolvidas. Se nesse desenvolver você não cria pontes, chega um momento que fica tão distante que não tem mais como fazer uma ponte. Então essa ideia daqui, a separação é uma solução, talvez seja neste momento porque está chegando, né? Chegou lá. Então não deixe chegar lá. Ao mesmo tempo que o não separar, porque é assim que tem que ser, eu casei é para sempre, também pode ser nocivo. Então se a decisão é não separar, trabalhem as questões, resolvam as questões, superem as questões, sejam íntimos o suficiente um do outro para que as questões sejam resolvidas. Aprenda a dizer não ao parceiro e aprenda a ouvir não do parceiro. Provavelmente alguém sai desgastado e cansado porque disse sim por muito tempo, porque se submeteu por coisas há muito tempo, porque não mostrou o limite para o outro. Simples assim. Então, no relacionamento de casal é muito forte isso, de dizer não. Porque se eu não disser não, ela não vai me amar. E daí eu vou perder minha esposa. Como é que a gente faz? Então, sim, é possível dizer não. É possível. A pessoa não vai deixar de me amar, né? Porque eu disse não. A pessoa não vai deixar de amar porque ouviu um não de você. Mas isso precisa ser conversado e contratado para mostrar o limite de cada um na relação. O que agrada e desagrada cada um na relação. Novamente, volto ao conceito que eu e os meus colegas na mentoria integrativa relacional desenvolvemos, que é o conceito do campo comum de convivência contratado. Estabeleça um campo de convivência que é comum às pessoas que ali estão e contratem as questões que devem estar presentes ali. E esse campo ele é diferente quando você está
no seu núcleo familiar pequeno, quando você está com seus pais juntos, quando você está com outros parentes juntos, quando você está num círculo de amigos. Cada um desses ambientes, desses sets, precisa de um campo de convivência comum, contratado, diferente do outro, porque são pessoas relacionando diferentemente, cada um tem que expor e colocar suas necessidades, suas dificuldades, seus desejos, né, seus nãos, seus limites. Eu vou um dia, nós não temos tempo aqui para falar tudo que a gente gostaria de falar para vocês. Um dia nós vamos gravar um testemunho, na verdade, de como foi a nossa solução para o problema que a gente teve no nosso casamento. Todo mundo fala assim, mas vocês dois são, igual a gente falou das lives passadas de a pessoa conhece a vida do outro e acha, de vocês se conhecem desde a faculdade, vocês sempre deram certo, não, a gente teve dificuldades. A gente teve... Eu escuto também, o Rubens é um santo. Não sou, tá, pessoal? Não tô longe de ser. E assim, a gente foi mudando muitas coisas e ajeitando para dar certo o nosso casamento, porque nós somos duas pessoas com gênio forte. E a gente teve que observar situações, entender quais eram as nossas necessidades individuais, pra gente não ficar cobrando do outro e ajeitar o casamento. Então, se você tá com um problema hoje no relacionamento, saiba, é possível ajustar, gente. É possível, tá? Se a gente não tiver tempo de assistir a live, se estiverem passando por uma dificuldade muito grande, me liguem, tá? Eu converso com vocês. É possível, encaminho vocês rapidinho pra você falar, faz isso aqui que isso aqui funciona. Outra questão do não, a gente falou um pouquinho já, dizer não ao que te rotula. Então é muito comum as pessoas rotularem a gente, né? Colocarem características que muitas vezes não nos pertencem e a gente acredita que sim. A gente aceita aquele rótulo e se comporta daquela maneira. Por muitos anos, por muito tempo, por uma vida às vezes. E isto impede você de ter a sua vida que funciona, de ter a sua vida plena, de atingir os seus objetivos. Por quê? Porque uma vez que você se entende assim, com aquele rótulo, que nem foi você que pôs, você simplesmente aceitou que alguém te nominou daquilo ou daquele jeito, ou te enquadrou como tendo aquele comportamento, então o Rubens é assim, né? O João é assim, a Maria é isso, né? Esse você é muito forte e às vezes as pessoas acreditam que são. Então, se manter dentro desse rótulo é uma prisão muito grande. É uma prisão muito grande. E o processo de sair desse rótulo ele é um processo bem trabalhoso, eu diria, desafiador mesmo. Porque é como... Esses dias eu estava observando o animalzinho de estimação nosso aqui, que é um coelho, né? Vocês já sabem, é um coelhinho. A gente soltou ele no jardim. E daí minha filha veio correndo me contar que ele tinha ouvido um falcãozinho, que tem na região aqui, sempre tem uns falcões voando. Ele ouviu o falcãozinho gritar lá no céu, mas na hora ele chispou e entrou dentro da gaiola dele. Então a gente, quando está nesse processo de mudança, é normal. Qualquer ruído que ameace a nossa existência, a gente volta ao comportamento antigo. É como se fosse um efeito elástico. Puxa você, suga você de volta para onde você era, porque lá você sabe que você está em segurança. Lembra, na analogia do coelho, é uma gaiola pequena. Ele tinha um jardim inteiro para ele. Ele foi para a gaiola, prisão. Então, vocês podem passar por isso também num processo de mudança. Então, você tem um comportamento, daí você resolve, não, vou me libertar disso. Daí você vai para o jardim. De repente, alguém grita, bu! Adivinha onde você vai parar? Adivinha onde você vai parar? Dentro da sua gaiola. Você veste o casaco de novo. E fica lá, e às vezes entende erroneamente de que lá é o seu lugar. Não. Ninguém precisa viver preso dentro de rótulo nenhum. Então, o dizer não a rótulos faz parte do seu autodesenvolvimento, do seu autoconhecimento. Quando você entende quem você realmente é e não o que os outros dizem que você é, ou até não o que você acredita ser, quando você entende o que você realmente é, isso dá um salto na qualidade de vida sua, isso dá um salto nas possibilidades, isso dá amplia a tua visão. É assim, você está no térreo, no meio daquele povaréu e de repente você sobe lá na cobertura e olha lá de cima, você tem uma amplitude de visão enorme. Então, o saber quem você é, livre dos rótulos, é fundamental no desenvolvimento, no autoconhecimento, para poder saber dizer não. E dizer não aos rótulos é um dos fatores necessários. Eu posso dar uma dica para vocês observarem um rótulo? Vamos supor, se alguém falou para você já que você não é engraçado. Fulano de tal é engraçado, não sei quem é engraçado, não sei quem. Fulano de tal chegou e essa pessoa... Animou a festa. Animou a festa, que ele é engraçado.
Você olha e fala, nossa, você não tem possibilidade de ser engraçado? Se esse ser engraçado for interessante pra você, eu não tenho esse desejo, tá, gente? Eu não sou nem um pouco engraçada, mas vamos supor que eu quisesse ser engraçada. Muda de grupo. Se apresente para um grupo que não te conhece e não tira esse rótulo e fala, você é engraçada. Você vai perceber que você consegue mudar naquele grupo que não te conhece. No grupo que já te rotulou, no grupo que já criou a característica, você é assim, você é assado, você é assado. E você tenta ser engraçado, você não vai ser engraçado never. Mas se você for para um outro grupo que não te conhece, você vai ver que você consegue. É muito interessante. Faça esse experimento em vocês. Não somente você vai ter a tendência a voltar ao comportamento habitual, porque você não está confortável, as pessoas que convivem com você vão tender a te empurrar de volta. Então, se você tenta se libertar de algo, a tendência é que elas te coloquem de volta, porque é desconfortável para todo mundo. As pessoas estão acostumadas com você agindo e reagindo de uma certa maneira. Por exemplo, dizendo sim para tudo. O primeiro não dito pode quebrar relações. Por isso, novamente, a importância. Todo mundo que inicia um processo de autodesenvolvimento, que inicia um processo de desenvolvimento humano, que começa a se conhecer, começa numa jornada de transformação de vida, é interessantíssimo, é uma das primeiras recomendações. Combine com as pessoas que estão em volta, construam esse campo comum de convivência para que todos que ali estão possam te dar suporte no seu desenvolvimento. Porque se as pessoas que estão ali não forem avisadas, combinadas, não tiver contratado, a tendência delas é te empurrar de volta para onde você estava, para o lugar onde elas estão acostumadas a te ver e para o lugar onde elas sabem lidar com você. Então o processo de desenvolvimento humano, ele nunca é individual. Ele nunca é individual. Você individualmente se autoconhece, você individualmente se transforma, porém ele gera impactos. E daí entra a questão, de novo, da AT, que é a autonomia, e você entender o impacto que você gera no seu meio, entender o impacto que essas pessoas geram em você com o seu novo comportamento, com as suas decisões novas. Então, todo o processo de dizer não, se você não tem o hábito e não sabe dizer não, e não é dizer não de qualquer jeito, né, pensando sempre na questão do diálogo emocionalmente adequado, esse não que você deixa de dizer, a partir do momento que você começa a dizer, vai desestruturar se não tiver combinado. Então é importante, se você tem uma relação de intimidade, apontar para as pessoas que você não vai estar mais disponível sempre. Existem maneiras de você fazer. Por exemplo, se você está lá fazendo as suas coisas e aquele inconveniente lá no trabalho que te pede sempre a fazer uma coisa para ele, porque ele nunca dá conta de fazer nada e está acostumado que você faz por ele, vem te pedir, você pode fazer isso para mim? Você fala, posso. Porém, eu estou numa coisa importante aqui, assim que eu terminar, eu ajudo você. Isso vale para filho também. Como que você fala para o teu filho adolescente que te chama e você está lá todo tarefado e se você não vai, é o fim do mundo para ele? Fala isso. Já vou, meu filho. Assim que eu concluir isso que eu estou fazendo, eu vou lhe auxiliar. E concluindo, vá. Não vai inventar outra coisa no meio do caminho. Vá. Porém, você já sinaliza para a pessoa que você não está 100% à disposição dela. Você está à disposição sim, a partir do momento que o que lhe pertence ser feito será feito primeiro, para então você poder ajudá-la. Então essa questão do dizer não, não precisa ser um não absoluto. Pode ser um não agora, pode ser um não neste momento. Né? O não absoluto às vezes não precisa ser dito. Ele pode ser um não agora, ele pode ser um não, né, uma sinalização para um não absoluto depois, se for o caso de você ficar fazendo por alguém a tarefa dele. Você, se for no trabalho, você não recebe o salário dele, né? Ele recebe o dele e você o seu. Então você não precisa fazer o trabalho de ninguém a não ser o seu. Você pode fazer a gentileza de quando em quando ajudar um colega? Pode, assim como o colega pode fazer a mesma gentileza para de quando em quando necessário ajudar você. O que não pode virar frequentemente você fazer tudo pelos outros. E de novo, observe se você não está fazendo tudo para os outros, não somente porque você tem tempo, porque você dá conta, mas porque você quer se sentir reconhecido como alguém que está sempre disposto, sempre ajuda. Nossa, pode falar com fulano que fulano te ajuda, certeza. O cara está se matando para cumprir tudo que ele já pegou e você vai lá e fala com ele, pega mais o tempo para fazer. Não precisa ser assim, não precisa ser assim, pode ser diferente. Né? Na análise transacional a gente fala de compulsores, então a gente fala lá até os 7 anos de idade, a gente aprende que você só será amado se você for forte, por exemplo, que é o seja forte, um compulsor. Então a gente aprende que a gente não pode ser fraco. E quando eu dou um não para alguém que me pediu algo, eu estou falando que eu não dou conta de fazer. E se eu não dou conta de fazer, é porque eu sou fraco.
portanto eu tenho que pegar tudo para fazer. Então esse compulsor atua bastante nessa questão de fazer tudo para todo mundo. O seja perfeito também. Então eu só vou ser amado se eu for perfeito. Então, se eu digo um não para fazer algo por alguém ou para alguém, eu não estou sendo perfeito, porque eu não estou correspondendo à expectativa dela. Se ela está pedindo é porque ela esperava que eu fizesse. Se eu falo não, eu não estou sendo perfeito para ela. Não cabe dentro do meu quadro de referência, eu tenho que ser perfeito. Então daqui que eu faço. Me mato, mas eu faço. Então ser perfeito também, e vou fazer perfeitamente, sem dúvida. Seja perfeito também ajuda nessa questão de não saber dizer não. Então quando a gente começa a trabalhar numa jornada de aprender a dizer não, tem N questões que precisam ser observadas. Então a gente está dando aqui algumas ideias para que vocês vão refletindo, isso vai surgindo e vocês possam ir aprendendo e nos questionando para que um processo de transformação realmente tenha iniciado na vida de vocês e inclusive na área de dizer não para os outros e sim para você. Observe quais são os rótulos que já colocaram em vocês e vocês aceitaram. Eu sou tímido. Será? Eu nunca termino nada que eu comecei. Será? Você pode começar a mudar tudo isso, tá? Então, observem o rótulo e vamos verificar. Tem alguns que são bons, né? Nossa, você é super responsável. Que bom, mas até que ponto? Então, exato. Deixa aí. Então, no fim das contas, saber dizer não para esse tipo de solicitação é entender quais são os seus objetivos. Conhecê-los primeiro, entender e ter foco. Tratar o teu objetivo como prioridade. Veja, não é ser egoísta, é diferente. Não é pensar só em você. Tem muita gente assim que diz não para tudo. Não. Então, não é ser egoísta. É pensar sim na sua prioridade e o impacto que tem a cada sim e a cada não. O impacto que isso tem em você mesmo e no meio que você está inserido. Então, esse sim ou esse não gera repercussão. O compreender se essa repercussão está ok naquele momento para você e para o meio é fundamental. É assim que vai funcionar. Assim que você vai fazer uma vida que funciona. Lembrando que a gente sempre fala da corrente do bem, que a gente estava falando que você sempre vai estar abaixo de alguém e acima de alguém. Então, copie aquele que você está acima e puxe aquele que você está abaixo. E não, a ideia não é você criar um não ao ponto de ser egoísta. Muito pelo contrário. É para você se conhecer. Você se conhecendo, você vai ajudar as outras pessoas com muito mais efetividade. Então, algumas diquinhas, nessa questão do não. Seja honesto e educado. Não só com os outros, consigo próprio. Então, sempre que tiver que dizer um sim ou um não, seja honesto consigo, com seus desejos, com seus ideais, com o efeito e com o resultado que você quer atingir naquele relacionamento, naquele momento, na sua vida e na vida do outro com quem você está se relacionando. Então, seja honesto, seja verdadeiro consigo e com o outro. Esse é o primeiro ponto a ser observado para saber se é ok dizer não ou não ok dizer não. O como dizer sempre educadamente. Então, essa questão da educação é importante, pensando sempre como o outro vai entender e ler aquele não de você. Outro ponto, barre a necessidade de agradar. Que é o agrade sempre, que eu comentei há pouco, Você não vai deixar de ser amado. Cuide de você. Cuide de você, se ame, gente. Se autoconheça, entenda suas necessidades. Entenda por que você faz o que você sempre faz. Entenda por que você aceitou os rótulos. Entenda por que você pode mudar esses rótulos. E lembre que quando você diz sim para o outro, você está dizendo não para você. Em alguns momentos é ok, porém se isso é frequente, diário, para tudo ou quase tudo, a balança está pendendo para um lado só. Então, esse equilíbrio dinâmico na vida é importante. Entendam, há algum tempo atrás eu tive uma discussão forte a respeito do que é equilíbrio, Então, tem gente que entende equilíbrio como algo assim, equilibrado, parado. Eu entendo equilíbrio isso aqui, Eu prefiro esse equilíbrio dinâmico, aonde tem esse dinamismo, essa oscilação de altos e baixos, de vai e de vem. Tem vida, onde tem vida tem movimento. Então o equilíbrio estático, ele talvez não seja bom. A gente falava e fala, homeostase, que é esse equilíbrio parado, uma estase, de estar estagnado. Isso não é bom para a vida. Isso não é compatível com a vida. Agora, um equilíbrio hemodinâmico, uma hemodinâmica, isso é interessante, porque homeodinâmico
ele é um equilíbrio que tem oscilação. Então tem dias que você está bem, tem dias que você não está tão bem, tem dias que você está bem. E isto é vida. Todo organismo vivo, orgânico, passa por essa oscilação. Então é interessante que no dizer não e no dizer sim tem esse equilíbrio. Não vai ser sempre não, não vai ser sempre sim. Porém esse equilíbrio precisa estar estabelecido, dinamicamente falando. Não se sinta culpado. E o último que nós queremos dizer para vocês é: desenvolva sua inteligência emocional. A gente sempre vai falar para vocês das emoções e dos sentimentos, gente, que é muito importante você entender o que está acontecendo aqui dentro. A cada não que você disser, avalie qual foi a reação do teu corpo, da tua emoção e o teu sentimento. Isso é a autopercepção é algo que tem que ser ligado. Você tem que ligar o botãozinho da autoobservação e da percepção. Tanto das emoções quanto do teu corpo, o que refletiu naquela região, o que aconteceu, está com dor em algum local, está te incomodando em algum local, o que você fez gerou em você alguma tensão. Observem suas emoções. Exatamente. Eu sempre falo da inteligência emocional. Primeiro você tem que reconhecer quão inteligente emocionalmente você é, potencializar isso, e com isso nas mãos, com isso na consciência, você poder ter agilidade emocional, que é justamente essa questão da autonomia, de entender os seus sentimentos e entender o impacto que os seus sentimentos vai ter no outro, no meio. Né? O que você faz ou deixa de fazer afeta sim a você mesmo e aos outros, e vice-versa. Então essa compreensão é fundamental para que você possa ter uma vida que funciona. E a gente gostaria de dizer para vocês assim, é uma caminhada. Eu sei que autoconhecimento é algo às vezes que, poxa vida, será que eu embarco nessa, gente? O convite é feito assim, ó, embarque porque vale a pena. É desafiador, mas é maravilhoso, é muito prazeroso essa via, essa jornada de se autoconhecer, conhecer o outro, entender como as coisas funcionam. A vida vai entrando num eixo, é uma espiral infinita, crescente, que vai te levando a lugares que você realmente não sonhou estar, né? Excede o teu sonho. É muito prazeroso passar por essa jornada do autoconhecimento. Então a gente convida, vem com a gente ter uma vida que funciona. E amanhã nós teremos mais um encontro aqui às 20h21 e nós trabalharemos a palavra procrastinação. Quem está no grupo do WhatsApp já está acompanhando e já sabe que, né, essa procrastinação nos atrapalha muitas vezes nas nossas atividades. Então não procrastine. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, o grupo do WhatsApp, a gente se reúne agora depois da live para a gente conversar a respeito do que a gente falou ontem, hoje, e bater um pouquinho de papo a respeito dos nossos desafios, né? Dieta, atividade física, enfim. Então, contamos com a presença de vocês lá e amanhã aqui falando sobre procrastinação. Então, nos vemos amanhã. Não procrastinem a decisão de entrar na jornada do autoconhecimento. Cedo ou tarde, você vai decidir, então que seja cedo, para que vocês tenham resultados maravilhosos na vida de vocês. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho. Valeu, pessoal. Um beijo, pessoal. Obrigado. Beijo a todos e vamos ter uma vida que funciona, galera. Vamos lá. Um beijo. Beijo, pessoal. Até.